Abram suas Bíblias. Agora sim, Tiago capítulo 3, nós vamos ler do verso 2 ao verso 12. Livro de Tiago, capítulo 3, verso 2 ao 12. Se você estiver usando uma Bíblia de papel, recomendo que você comece procurando de trás para frente. Vai ser mais fácil você encontrar. Livro de Tiago, capítulo 3, verso 2 ao 12. Enquanto você abre, só para contar um testemunho rápido a vocês. Ontem eu estava ali no batismo. Fiquei muito feliz. A nossa igreja ontem recebeu mais 9 pessoas que se batizaram ontem ali. E um casal da sede se batizou. E tivemos, para os que estavam presentes ali, a gente viveu um momento emocionante. Porque eles se batizaram juntos. E o marido apresentou as alianças à esposa. Eles já moravam juntos há algum tempo, já eram casados no civil, mas não usavam aliança. E aí quando eles se batizaram, ele comprou um par de alianças e deu a ela na piscina, né? No batistério. Mas eu fiquei muito mais feliz com a notícia que eu tive depois. Eu fui convidado para almoçar com eles, né? Eles estavam comemorando esse momento ali do batismo do casal. E eu descobri que eles foram para Macururé com a gente e a esposa não era evangélica ainda. Ele era crente, tinha se convertido, mas ela ainda não era crente. E aí ela foi para a viagem missionária para Macururé com a gente. E lá ela não só aceitou Jesus, como resolveu se batizar. E ontem, para a glória de Deus, o casal desceu as águas junto ali naquele lugar. E eu fiquei muito feliz com Jesus. E o irmão ainda nos contou um testemunho que ele tinha sentido no coração de Deus, de doar metade do guarda-roupa dele. Quando ele viu dizer que a gente estava indo para Macururé, ele pegou as roupas dele, as roupas que ele usava. Ele disse que não foi roupa velha não. Ele tirou metade das roupas dele. Ele tinha 2 sapatos, ele deu até a marca, né, para a gente entender que ele não deu coisa ruim. Ele gosta de usar os sapatos da Oakley. Ele tinha 2, ele deu 1. E do guarda-roupa ele foi fazendo a mesma coisa, tirando tudo que ele tinha 2, ele foi dando a metade. E aí ele disse que para a glória de Deus, e como ele ia se batizar, ele foi comprar uma bermuda na loja. Quando ele chegou para comprar uma bermuda, ele disse que o vendedor disse a ele: "Você veio aqui para comprar, você está disposto a gastar?" Ele disse: "Rapaz, não sei a proposta que você tem para me fazer." Ele disse: "Olha, se você estiver disposto a gastar, você vai comprar R$1.000 em roupa aqui, mas você vai levar 3. Tem coragem?" Ele disse: "Meu irmão, diante de uma proposta daquela, bermuda de R$400, eu paguei 40. E aí ele disse que tomou posse ali da bênção que Deus deu a ele. Disse que chegou no final já das compras, ele já estava procurando o que levar dentro da loja, com R$3.000 de crédito, para comprar ali dentro daquela loja de roupa. Eu disse: "Meu irmão, só Deus para fazer um negócio desse." Foi numa loja de marca de Salvador, loja que um tênis custa R$600, irmão. Ele disse que pagou R$1.000 de roupa e levou R$3.000 de roupa. Eu disse: só Deus para fazer um negócio desse. Fiquei ontem impactado, porque a gente viveu ali aquele tempinho, mas a gente não pôde ver tudo que Deus fez, né? E a gente só vai recebendo as notícias, mas foi um momento, como disse a irmã Carla, que vivemos ali o sobrenatural de Deus. Para você que não foi, não fique triste não. Pilão Arcado já está vindo aí. Ano que vem nós vamos estar fazendo o nosso segundo conferência, né? Cruzada Evangelística, esqueci até o nome. A segunda cruzada evangelística do projeto Vencer no Sertão. E dessa vez já vamos sair daquele lugar deixando uma congregação da IBTD. Amém? Amém? Vamos para a leitura da palavra? Tiago capítulo 3, verso 2 ao verso 12. A palavra diz assim: "Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam. E como conseguimos dirigir todo o seu corpo? Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos,
se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Feche seus olhos nessa noite. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa nessa noite, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor tem sido um Deus que tem falado conosco neste lugar. Pai, nós precisamos, Senhor, que a Tua glória se manifeste aqui, Deus. Precisamos que a Tua presença, meu Pai, seja visível também através da Tua palavra. Que nesse momento, meu Deus, toda a estrutura espiritual deste lugar esteja sendo conformada, meu Deus, para receber aquilo que vem do céu. Porque, meu Deus, não somos nós homens com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, com a organização de ideias na nossa mente, que vamos fazer, meu Deus, com que aquilo que o Senhor quer, meu Deus, trabalhar neste lugar se manifeste. Somos apenas canais, somos apenas veículos, mas é o Senhor quem faz com que a Tua palavra desça do céu viva e produza vida onde ela tem que produzir. Deus, assim como a água, meu Pai, que cai na terra e faz a semente brotar, e faz aquela planta crescer e frutificar, faz assim, Senhor, aqui nessa noite, aonde houver terra disponível, meu Pai, faz a Tua palavra descer como torrentes de água, para reanimar os fracos, para vivificar os que estavam morrendo, para fazer frutificar, Senhor, aqueles que já estão a ponto, Senhor, de produzirem os seus frutos. Mas faz com que a Tua vida se manifeste por intermédio da Tua palavra nessa noite. É o que te pedimos. Fala, Senhor, individualmente a cada um dos Teus filhos. Não deixa, Pai, ninguém sair desta casa nessa noite sem entender e compreender aquilo que o Senhor tem para ele neste lugar, em nome de Jesus. Queridos, nós, quando falamos de igreja, falamos do reino de Deus, muitas coisas nós consideramos importantes. Talvez a parte que mais nos incomoda, se falarmos assim, são as coisas exteriores das pessoas. Nos preocupamos muito com roupas, nos preocupamos muito com cabelo, nos preocupamos muito como as pessoas se apresentam, mas eu acho interessante que Tiago, quando ele vem falar alguma coisa para nós, a respeito de perfeição, a respeito de um crente, o qual, ou um homem, o qual, ele diz que seria perfeito e poderoso. Tiago, ele não fala sobre conhecimento espiritual. Tiago, ele não fala na capacidade do homem de fazer sinais e prodígios, porque isso também nos impressiona. Nos preocupamos como vamos nos apresentar e nos impressiona quando vemos alguém agir pelo poder de Deus. Mas Tiago aqui parece que dá uma guinada para querer trazer para nós uma realidade a qual muitas vezes passamos batido no dia a dia, a qual muitas vezes não damos a devida atenção necessária para um membro do nosso corpo.
chamado língua. Esquecemos que dentro de uma linguagem espiritual, o próprio Cristo se apresentou como Ele sendo a palavra de Deus, como Ele sendo a manifestação daquilo que sai da boca de Deus. E entendemos agora que Tiago nos diz e faz uma comparação de que grandes embarcações que pesam centenas de toneladas, elas saem pelo mar, enfrentam grandes ondas, enfrentam ventanias, que são exatamente forças da natureza, as quais o homem praticamente se revela indefeso contra elas. A gente vê recentemente, quando um tsunami atingiu a região da Ásia ali, se eu não me engano, e vocês veem a destruição que aconteceu naquele lugar. Quando vemos os furacões que atingem muitas vezes aquelas ilhas da parte da América do Norte, vemos como aqueles ventos saem levando casas, telhados, automóveis. Mas Tiago nos diz que mesmo quando há vento, mesmo quando há força de maré, uma grande embarcação, ela vai permanecer no seu curso, porque existe uma parte daquela embarcação que se chama leme. Muitas vezes, ou na maioria delas, você não enxerga o leme da embarcação. O leme da embarcação, muitas vezes, ou na maioria delas, ele está submerso. E o comandante controla toda a direção da embarcação, movimentando uma pequena parte dela, que é quem faz seguir o rumo e o destino que ele pretende que siga. Ele também nos fala de um poder destrutivo de algo chamado fogo. Vimos recentemente na Amazônia a grande devastação que se fez com aqueles incêndios. Já foi feita uma estatística, e a maior parte dos grandes incêndios começaram por um pedacinho de cigarro que alguém jogou na beira de uma estrada. Alguém terminou de fumar e aquela brasinha minúscula que você poderia apagar até na sua mão, você poderia ter jogado no chão e pisado em cima. Você não, que aqui não tem ninguém que fuma, graças a Deus. Mas a pessoa que fumou, e aquela pequena brasa, queridos, cai num canteiro, ali encontra um mato seco, e daquele mato seco incendeia grandes bosques, matam animais e causam grandes destruições. Tiago agora vem e diz que tal qual o leme para uma grande embarcação, e tal qual o fogo para grande parte da natureza, assim está a língua do homem para o curso da sua vida, nos mostrando que a língua, ela vai fazer com que você diga, através das suas palavras, para onde é que você está indo. Você vai conduzir a sua vida por aquilo que sai da sua boca. E na sua boca está o poder de construir ou destruir. E muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas externas e nos esquecemos de algo tão importante. Eu acho interessante, queridos, porque as palavras, elas não são soltas. Palavras que saem da nossa boca não são simplesmente expressões que largamos no ar sem sentido. As palavras que saem da nossa boca, na maior parte das vezes, elas revelam o espelho da nossa alma. Eu acho interessante que em Provérbios, capítulo 23, do verso 6 ao 7, a gente vai entender essa relação do que sai da boca com a alma do homem. E é nesse foco que eu quero que você entenda, porque Tiago diz que de uma mesma boca se procede bênção e maldição. Só que no final, ele vai concluir e vai lhe dizer que não pode de uma mesma fonte sair água salgada ou água doce. Então, se você entender o contexto do que ele está dizendo,
Ele vai lhe dizer que ou da sua boca está saindo maldição, porque a sua vida é uma maldição, ou da sua boca está saindo bênção, porque você está vivendo um espírito da bênção. Ou eu tenho um espírito de Deus e libero palavras que vão gerar vida, ou está vivendo em mim o espírito da morte. E as palavras que saem da minha boca são palavras de morte. Porque a fonte está dizendo o quê? O que é a fonte? A fonte é algo que tira do que está dentro para que você tenha acesso para fora. O que é a fonte? Você tem a terra, você tem um lençol freático que passa por debaixo da terra. Alguém fez um furo na terra para acessar o que está embaixo da terra. Então, através da fonte, você extrai o que está embaixo da terra. Se o que está embaixo da terra é salgado, a fonte vai jorrar água salgada. Se o que está embaixo da terra é doce, a fonte vai jorrar aquilo que é doce. Então, você não pode tirar água salgada e doce de uma mesma fonte, porque a fonte está revelando o que está embaixo. Provérbios 23, do 6 ao 7 diz assim, ó: não comas o pão daquele que tem olhos malignos, ou em algumas versões, as pessoas que têm cobiça, que têm inveja, e não cobices ou não desejes os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. E ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Presta atenção, irmãos, que Provérbios começa a nos revelar algo muito forte. Provérbios começa a nos dizer que tem pessoas que a sua essência é maligna. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo, e se os olhos forem maus, então Provérbios já começa dizendo que alguém tem olhos malignos. Então, se Jesus lá na frente, muito depois, nos disse que quem tem olhos malignos, todo o corpo é maligno, significa que o que está dentro de quem tem olhos malignos é de procedência do maligno. Só que o que sai da boca dessa pessoa não corresponde com o que está na sua alma. E aqui ele vai dizer que como esta pessoa imaginou na sua alma, ela é. Aqui o problema é o seguinte: ela não é o que ela fala. E aqui a Bíblia está nos dizendo que tem pessoas que ao longo da vida alimentaram algo chamado falsidade. Pessoas que desenvolveram a capacidade de mascarar suas palavras. Pessoas que você conversa com ela e ela está lhe servindo algo, ou está lhe dando algo, mas que não corresponde com a essência da sua alma. Porque a sua alma não é necessariamente aquilo que você diz, porque você pode transmudar, ou transformar, ou adaptar, ou aprender, ou adestrar, ou a palavra que você quiser que sirva para isso, para que você selecione as palavras que você vai dizer. Mas um problema que você não consegue mudar é como você mesmo se vê. Porque como você se vê, assim é a sua alma. Então, ainda que você diga: coma e beba, venha, ele está dizendo: o seu coração não estará contigo. É por isso que Jesus disse que a palavra do crente ela tem que ser, porque o que passa disso significa que eu tenho que dizer aquilo que o meu coração diz. Se o meu coração me diz sim, o que sai da minha boca tem que ser sim. Mas tem gente que o coração diz não, e ele com a boca está dizendo sim. Mas não adianta, queridos, aqui eu quero quebrar com você.
algo para você entender aonde eu quero chegar. Eu não estou nessa noite aqui fazendo show para dizer a você que você tem que trabalhar agora com confissões positivas. Ainda que a essência do que eu vou dizer seja isso, que de fato da sua boca precisa sair bênção, mas o problema não está na palavra, o problema está na fonte de onde vem a palavra. Porque eu poderia aqui dizer a você, você está vendo o problema? Diz que está tudo bem. E se você disser que está tudo bem, vai estar bem. Isso é confissão positiva. E eu não quero que você saia daqui apenas treinado ou transformado para soltar palavras da sua boca que sejam positivas, porque o pastor disse que se você falar palavras positivas, vai dar certo. Eu quero que você entenda que se por algum motivo, como você se enxerga, assim você é. E se você fala aquilo que você não tinha vontade de falar, apenas para que as pessoas achem que você é aquilo que você não é, você não está na hora de mudar as suas palavras, mas você está na hora de mudar o seu coração. Porque não são confissões positivas simplesmente que vão fazer as coisas acontecer. O homem não consiste nos bens que ele tem. O homem não consiste na roupa que ele veste. O homem não consiste no vocabulário que ele fala. Mas ninguém pode conhecer um homem mais do que ele mesmo. Você pode conhecer uma pessoa pelo tempo que você convive com ela, mas vez ou outra você ainda vai ser surpreendido com algum comportamento, com alguma coisa, com alguma reação que você não esperava daquela pessoa. Isso é normal, porque a Bíblia diz que nós, seres humanos, não temos a capacidade de acessar a alma do nosso semelhante. Assim como você se vê, é assim que você é. Assim como você imagina no seu coração, é esse aí que você é. E é por isso que você vê muitas pessoas que conquistam muitas coisas e continuam frustradas da mesma forma. Porque elas não entenderam que o problema não estava do lado de fora. O problema sempre esteve do lado de dentro. E aí, queridos, a Bíblia vai nos ensinar. Jesus, quando chega diante de uma determinada situação em que os seus discípulos tiveram fome e começaram a colher espigas e comer, apareceram os fariseus. E aqueles fariseus apareceram ali e começaram a questionar ele e perguntar: vem cá, meu irmão, você não está achando que isso está errado? Os seus discípulos comerem sem lavar as mãos? E aí Jesus ouve aquilo e começa a falar muitas coisas, mas dentre elas uma que me chama a atenção é quando Jesus disse: esse povo honra-me com os seus lábios. Você vai achar essa referência em Mateus 15, do verso 8 ao 11. Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aqui agora a gente vai começar a dar um avanço nesse entendimento. E o livro de Marcos, trazendo essa mesma referência, Cristo foi agora mais específico. E para os que tiveram hoje na EBD, começamos a entender como é que interpretamos as parábolas de Jesus. Por que é que Jesus falava através de parábolas? Porque foi que os discípulos aqui tiveram agora necessidade de voltar e perguntar a ele a respeito de uma parábola. Em Marcos, e é exatamente o Evangelho de Marcos que a nossa lição segue, do capítulo 7, do verso 17 ao 23,
Você vai ver que Jesus tinha acabado de dizer, em resposta àquelas pessoas, essa situação que eu li para vocês também, a mesma referência em Mateus. Só que agora ele vai dizer: depois, quando a multidão o deixou e entrou em sua casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele lhes disse: assim também vós estáis sem entendimento? Para os que estavam hoje na EBD, isso aí já está resolvido. Já resolvemos esse problema de manhã. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Em outras linhas, estava sendo questionado o alimento físico. Vocês estão comendo sem lavar a mão. Será que o Senhor está ignorando os padrões de higiene, de limpeza? E aí Jesus agora traça um paralelo para dizer: entenda, o problema não é a impureza física, porque a impureza física vai para o estômago. Mas quando sai algo da boca do homem, aqui agora Jesus começa a dizer, é porque a boca fala daquilo que o coração. E quando você permite que o seu coração agora seja contaminado, começa a sair os maus pensamentos. Antes de eu liberar uma palavra, essa palavra foi um pensamento. E quando eu contamino o meu coração, queridos, inevitavelmente, uma hora eu vou colocar para fora aquilo que estava dentro de mim. É interessante que na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, o verso 25, ele começa dizendo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Do verso 29 ao 31, ele agora vai falar da boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E eu acho interessante agora, porque ele vai dizer aqui: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E ele vai dizer aqui agora, queridos: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. É como se ele estivesse dizendo que as gritarias, está aqui escrito a palavra gritaria, ira, cólera, blasfêmia, quando alimentamos isso e permitimos que isso encha o nosso coração de tal forma que extravase pela nossa boca, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. O interessante aqui agora é você compreender. Provérbios nos disse que é possível que uma pessoa calcule muito bem a forma que ela vai falar, porque ainda que ela se veja de uma forma, ela consegue dizer coisas que não condizem com o que ela é. Isso se chama uma ação, e uma ação premeditada. Mas tem uma fase da nossa vida que Deus muitas vezes permite que circunstâncias cheguem até nós, porque aí nós saímos da fase da ação, e a ação é premeditada, e ficamos muito mais expostos, ficamos muito mais nus
mas não entenda o nu da roupa física, em nome de Jesus nessa noite. Entenda a exposição da sua alma. Entenda a nudez de revelar de fato quem você é para você mesmo. Não é o que as pessoas dizem sobre você. Não é a figura que você vendeu para os outros. Não é essa autoimagem que você trabalhou para criar, que as pessoas lhe olham por fora e lhe veio o santinho que está aqui nessa noite. Mas é a imagem que está dentro de você, que você conhece quem é. Sabe quando é que ficamos vulneráveis? Sabe quando é que estamos mais propensos a revelar quando nós somos? Não é quando agimos, é quando reagimos. Porque para a ação há uma premeditação, há um tempo, há algo que eu consigo planejar, consigo arquitetar e consigo trabalhar a forma que eu vou me expor. Como por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. O pastor disse que você vai pregar aqui domingo de noite. Entenda, quando o pastor diz que você vai pregar domingo de noite, você pode não ter comunhão nenhuma com Deus, você pode não ler a Bíblia, você pode não orar, mas você pode chegar na sua casa, baixar lá o aplicativo do YouTube, clica lá, pregação de fogo de Jeová, mistério dobrado, eita glória, revelação do oculto e do profundo. E você começa a ouvir aquela pregação, e é possível, e você chega aqui no domingo de noite, e tem aqui uma pregação pentecostal. Eu conheci um rapaz, esse rapaz hoje ele está com princípio de loucura. Eu conheci um rapaz, na época que não tinha YouTube, ele comprava as fitas cassete, e o homem já estava falando assim, porque quando ele imitava, o fogo descia, e era uma glória pentecostal. Quase o irmão entra no manto aqui agora. O homem não sabia ler, irmãos, não sabia ler, era analfabeto, e o povo chamava ele para pregar, ele botava pregação de Abílio Santana, botava pregação de Josué Brandão, e ficava lá repetindo no mato sozinho, aquelas frases de efeito, aquelas frases de impacto. Naquela época o YouTube não viralizava nada, você tinha que ter a fita cassete, o povo chamava ele para pregar nas comunidades, ele chegava lá nas igrejinhas, meu irmão, só via o povo dando terra, rodando, e telemar, e helicóptero, era uma confusão, e esse homem lá dentro incendiando tudo. Ele pregava para os outros. É possível que aquelas pessoas tenham recebido exatamente o que iam receber, porque se elas tivessem ouvido a fita do pregador, talvez elas tivessem recebido a mesma coisa, porque ele conseguia pregar igualzinho estava na fita. A pergunta é a seguinte: o que é que era dele daquilo que ele passava? O que era que estava na essência dele daquilo que ele passava? Quando eu digo a você que você tem uma semana para se preparar, você pode fazer isso tudo. O problema é quando alguém lhe parar na rua e lhe perguntar: me diga por que é que você crê em Jesus? Por que é que eu devo seguir ao Jesus que você segue? Paulo está aqui que não me deixa mentir. Eu dirigia um culto uma vez na sede, e um culto como esse aqui, é normal alguém ficar em pé aqui no meio de um culto, levantar a mão e perguntar alguma coisa? É normal? Ele estava no culto, eu chamei o ministro de louvor lá que tocava, Jaziel. O homem foi pregar, chegou no meio do culto um jovem, ficou em pé, levantou a mão. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, o senhor permite? Diga, meu irmão. Já todo atribulado, né? Que situação é essa aí? Nunca vi isso na minha vida. Estou com minha pregação já toda arrumadinha aqui. Eu queria saber se Deus, o senhor está dizendo que é tão bondoso, amoroso e perfeito, por que é que Ele exige que a gente adore Ele? Isso não seria egocentrismo de Deus? Irmão, aqui não se trata de uma ação premeditada. Aqui não se trata de algo que você ensaiou em casa, pregou para o espelho, pregou lá para a vizinha, perguntou se estava bom.
Aqui não é a sua ação, é a sua reação. E aqui você só reage de acordo com o que você está cheio. Eu uma vez tomei um tapa que eu não sei nem de onde veio. Foi forte mesmo. Logo quando lançou aquele negócio daqueles minigame, que tinha aquele joguinho do Tetris, né, que você ia montando. Eu ia para a igreja com meu pai, mas eu ia com meu pai. Eu não podia ficar em casa. Se pudesse, eu ficava. Eu era obrigado a ir para a igreja. Mas na escola, meu irmão, na escola eu não tinha diferença nenhuma de meus colegas. Lá eu andava xingando, andava brigando, jogando capoeira, dando bolada nos outros, aprontando. E, irmão, pense num homem atribulado na escola, era eu. Já teve ano de eu tomar, acho que uma advertência por mês, suspensão. O negócio era violento mesmo. Porque eu era crente, então eu tinha que bagunçar mais do que os outros, para eles não descobrirem que eu era crente. O problema era esse. Eu também não era crente, né? Meu pai era, mas se eu fosse mais atribulado do que eles, ninguém nem ia suspeitar. Se alguém dissesse que eu era crente, iam dar risada. Porque no tempo que eu era criança, se na escola alguém descobre que você era crente, acabou sua vida. O pessoal ia lhe destruir. Então antes que me destruísse, eu já destruí os outros. E aí foi numa dessa que eu estava em casa concentrado, porque a moda era levar para a escola, né, o minigame, mostrar o recorde que você bateu. A cobrinha já tomava a tela toda e você subia e descia e rodava. E eu estou lá, meu irmão, concentrado. Numa daquela, meu irmão, a cobrinha bateu no fundo. Rapaz, eu dei um palavrão, mas foi já instintivo, porque eu vivia assim o tempo todo. Mas quando chegava em casa, eu sabia em casa, eu tinha que medir o que eu podia ou não podia falar. Então a minha ação dentro da minha casa era premeditada. Só que naquele momento eu estava tão concentrado no jogo que eu não agi. Meu irmão, quando eu soltei o nome, como diz o povo da pelada, né? Eu não sei de que parte da casa minha mãe voou. Quando eu vi, foi a mãozada pela cara. Pá! Eu disse, ô glória! Me converti rapidinho, foi rápido. Olha aqui, meu irmão, eu me desviei, mas foi só 5 minutos aqui. Me desviei só por 5 segundos, mas já me reconciliei com Deus. Irmão, o exemplo é brincadeira, mas é a realidade de muita gente. Eu estava com essa ministração, para aprontar a ministração, Deus já tinha colocado o tema no meu coração, e um pastor, e até queria já deixar o convite para a igreja, um pastor amigo meu de Jiquié, já tem muito tempo que eu queria trazer esse homem, desde quando eu estava na outra igreja, lá na sede, e não consegui. Aprove a Deus que ele entrou em contato comigo através de um pastor. Na quarta-feira ele vai estar aqui. Eu queria que você não faltasse o culto de quarta-feira. Pastor Aliomar de Jiquié, um homem muito usado por Deus. Ele foi o pastor que um dia eu estava na igreja, que falou algo através de Deus, que no dia que eu tinha tomado a decisão que eu não queria mais ser crente, eu subi para sentar na mesa e conversar com meu pai. Já era quase 3 horas da manhã. Meu pai foi me buscar no lugar atribulado que eu estava lá no condomínio com a turma da pesada. E quando eu sentei na mesa, na frente de meu pai, já vim com o espírito pronto. Pai, ele falar mais um pouquinho. E quando ele cansasse de falar, a minha conclusão e a decisão que eu já tinha tomado no meu coração, eu devia ter uns 19 anos, por aí uns 20 anos, ia dizer a ele, meu pai, esse negócio de crente é para o senhor, para mim não dá mais. Se quiser que eu continue dentro de casa, eu continuo. Se não quiser, eu vou me virar, vou morar com minha avó, mas não quero mais ser crente. Já tinha tomado a minha decisão. E quando eu sentei, meu pai pegou uma Bíblia, botou na minha frente e mandou eu abrir. Abra aí e leia onde você abrir aí. E quando eu abri a Bíblia e comecei a ler alguma coisa, eu não estava nem entendendo o que eu estava lendo, tão atribulado que eu estava, mas caiu exatamente no versículo que esse pastor tinha me dito há uns 5 anos atrás, quando eu achava que eu era o crente invencível, que nada mais me derrubava,
que ali agora Satanás ia se ver comigo, porque eu ia derrubar tudo e todos, não perdi um culto, estava em todas as campanhas. Irmão, toma cuidado. A Bíblia diz: toma cuidado tu que está em pé, para que não... A carne da gente é muito enganosa, irmãos, ela não vai se converter nunca. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Ela não vai se converter nunca. Ou você faz o seu espírito ficar mais forte do que ela e vence ela, porque no dia que você relaxar de novo e começar a negligenciar as coisas de Deus, você não vai ver nem a hora que você caiu. Porque eu estava lá na igreja e ele disse que me via num barco remando com muita força, mas que eu confiasse, porque o que Deus tinha, o início das coisas, o fim das coisas seria melhor do que o início delas. E foi exatamente o versículo que eu abri no meio de uma Bíblia gigante, e lendo o versículo, eu me lembrei da promessa que Deus tinha me dado naquele dia que esse homem estava pregando. Ele me chamou no meio da igreja e falou comigo. Só que é o que eu disse hoje de manhã na EBD, às vezes nós só ouvimos a parte que a gente quer, porque isso ele falou num culto na quinta-feira, e eu fiquei feliz, né? O amanhã vai ser melhor do que o hoje, então é bênção, é glória, é Pentecoste. Só que no dia seguinte tinha uma vigília na igreja. E aí no dia que eu cheguei na vigília, Paulo teve a oportunidade, até com o Ministério de Louvor, de ir lá na igreja do pastor Marcos, lá no Imbuí, com Jairo. A igreja era dentro do shopping, antes, era no shopping Caboatã. E aí eu fui na sexta-feira, e alguns músicos não puderam ir, porque iam trabalhar no sábado. E aí o pastor pediu para eu ajudar no louvor, pastor Marcos. E aí eu estava tocando nesse dia, e a vigília foi um Pentecoste, Deus usando esse homem para falar com todo mundo, e eu revoltado com Deus, né? Pô, Deus, se eu soubesse, não tinha vindo tocar, só eu que sobrei. Irmãos, acredite em Deus. Quando ele terminou de falar com todo mundo, ele foi voltando para entregar o microfone ao pastor, esse homem se deu de cara comigo. E ele disse: eu não sei nem o que eu te disse mais, eu sei que Deus usou para falar alguma coisa, mas eu não lembro mais o que foi. Só vou dizer alguma coisa: toma cuidado com os dardos inflamados de Satanás. E essa parte eu esqueci. Eu só lembrei de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, que vai ser bênção e a glória, o Pentecoste. Esqueci do dardo de Satanás. Eu só lembrei do dardo de Satanás depois que eu já estava no chão, que eu já tinha me entregue, que eu já não tinha mais força para lutar. E aí Deus fez com que, através da sua palavra, a promessa que ele tinha fosse reacesa, porque aí eu tinha convicção que não tinha como eu abrir uma Bíblia desse tamanho e achar exatamente o versículo da palavra que Deus tinha me dito. Ele vai estar aqui quarta-feira com a gente, então peço a você que esteja aqui, que vai ser uma bênção de Deus. E esse pastor me mandou um vídeo sábado, ontem. Eu estava já com essa ministração pronta na cabeça, e esse vídeo contava a história de um pastor que se converteu, tinha um testemunho muito forte, e foi chamado para dar um testemunho em uma cidade próxima da cidade dele. E quando ele está indo, faltando 40 quilômetros para chegar na cidade, o carro dele quebrou. E aí, meu irmão, quando esse carro quebrou, ele bate na chave, nada dessa chave quer pegar, abre capu e mexe, e vai dando horário do culto, e aquela tribulação. Esse homem começou a chutar a lataria do carro, começou a expulsar demônio do carro, e nada de demônio sair, e ele começou a xingar, e começou a acabar com tudo. Daqui a pouco chega um carro, para do lado dele, desce um senhorzinho: ô meu amigo, boa noite, tudo bom? Tudo bom, só se for para o senhor. E aqui e aí começou a despejar meio mundo de palavrão, e dando mais chute dentro do carro, e acabando com tudo. Ele disse: rapaz, fique calma, eu sou mecânico. Ele disse: já que o senhor é mecânico, então pelo menos vê se o senhor resolve isso aí, que o negócio aqui está perdido. E começou a dar mais um bocado de palavrão. Aí o homem abriu o capu, olhou e disse: rapaz, o problema do seu carro aqui eu já vi o que é, um problema simples. Agora, se o senhor quiser aqui, eu posso resolver. Ele disse: aí quanto é que o senhor vai me cobrar? Ele disse: não vou lhe cobrar nada não. Eu só quero a sua palavra. Palavra de quê? Ele disse: olha, eu sou um pastor evangélico, estou vendo pelo que o senhor está agindo aí, que o senhor está reagindo, que o senhor está precisando de Jesus urgente, que o senhor está desviado, está longe do caminho, cheio de tribulação aí, e eu vou consertar o carro do senhor. Agora o senhor vai para a igreja comigo, porque está vindo um homem de Deus aí, dá um testemunho na minha igreja.
aí, meu irmão, esse homem disse que não sabia se ficava azul, amarelo, verde, cor de rosa. Aí o homem disse, só foi o fio da bobina do seu carro que soltou. Consertou o fio da bobina e disse a ele, alguns já ouviram esse testemunho aqui, eu estou vendo o pessoal se movimentando aí. Ele me mandou ontem esse vídeo, esse áudio. E aí disse que quando ele chega com esse rapaz agora, o rapaz teve que parar ele mais na frente e dizer, olha meu irmão, a pessoa que o senhor está esperando, o homem de Deus que vai dar o testemunho na sua igreja, ele não vai. Está repreendido em nome de Jesus. O senhor já estava atribulado lá com o carro, querendo acabar tudo, agora quer atribular a minha igreja? Não. O senhor está esperando fulano de tal assim, assim? Estou. Pois o fulano de tal assim, assim, sou eu mesmo. Aí o pastor disse, então você tem razão, esse fulano de tal não vai dar testemunho lá na minha igreja mesmo mais não. Atribulado desse jeito. E ele disse, olha pastor, mas alguma coisa Deus está falando aqui no meu coração. E eu queria que o senhor orasse pela minha vida, porque eu me arrependo desse comportamento que eu tive. E entendo que eu me converti, mas agora quem está aceitando Jesus é a minha língua. E faltava ela se converter também. E o pastor perguntou a ele, você tem coragem de pedir perdão na frente da igreja? Ele disse, rapaz, se Deus exalta os humilhados, é para lá que eu vou. E ele disse que chegou na igreja, o pastor orou com ele, pediu perdão à igreja, contou o testemunho dele, ele tinha sido um ex alguma coisa braba lá. E aí, meu irmão, 26 almas aceitaram Jesus naquela noite. E ele se perguntando como por pouco ele não estragou a obra de Deus naquele lugar. E assim, queridos, muitas vezes somos nós. Quando agimos, irmão, o gato, você já viu como o gato anda? O gato quando ele está andando, as unhas dele ficam tudo escondidas. Você só vê as bolinhas macias. Mas vai bulir com um gato para você ver o tamanho das unhas que sai dali de dentro. Um gato é capaz de matar uma pessoa, irmãos, com aquelas unhas que ele tem. Mas anda tudo escondida. Muitas vezes nós somos confrontados como foi confrontado Isaías. Muitas vezes você está num culto como esse e a glória de Deus se manifesta próximo de você. E aí você começa a sentir como Isaías, Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Veja, ele não diz eu sou um homem adúltero. Eu não sou um homem que ando dando porrada nos outros na rua. Eu não roubei ninguém. Eu não andei com roupa curta, não fui para o carnaval, não bebi, não fumei crack. Mas ele diz, Senhor, ai de mim porque vou perecendo, porque eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Só que Deus não manifestou a sua glória, queridos, para fulminar Isaías. Ele manifestou a sua glória, porque quando Isaías reconheceu o seu pecado, quando ele confessou o pecado do seu povo, Deus dá uma ordem ao serafim e diz, leva uma brasa viva agora do altar e toca na boca desse homem. E a Bíblia diz que o pecado de Isaías, a culpa de Isaías foi perdoada. Queridos, o povo foi levado ao deserto e a Bíblia diz que Deus permitiu que a prova chegasse até aquele povo. Deus disse que daria a terra ao povo, mas nunca deixou de alguma forma transparecer que eles não teriam que lutar. Mas quando aquele povo entra na terra, 10 deles voltam dizendo, olha, Deus nos trouxe até aqui, a terra é exatamente como Ele disse, mas nós vamos morrer dentro dessa terra. Os habitantes dessa terra são gigantes e eles vão nos devorar. Sabe o que é que eu acho interessante? Porque a resposta de Deus é a seguinte, até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver,
como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram, não entrarão na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Deus disse, assim como eles disseram, segundo a palavra deles, é como eles estão dizendo, assim eu vou fazer. Eles não estão dizendo que eu trouxe eles aqui para morrer? Pois bem, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo são eles. E pela palavra deles, vai acontecer exatamente o que eles disseram. Queridos, entendam algo. A Bíblia nos diz, de forma clara, que os planos que Deus tem para nós, são planos de paz, são planos de bênção, não são planos de mal. Mas às vezes é preciso que você entre em uma circunstância dessa, que Deus quer te dar uma grande bênção, mas para você alcançar a grande bênção, você também tem que derrotar grandes inimigos. Mas os inimigos estão ali, mas é como Josué disse, é como Calebe disse, entendam, eles são maiores do que nós, mas eles não têm a bênção de Deus, eles já estão dominados. Entendam, o inimigo é grande, mas a vitória já é nossa, não tem chance da gente perder nessa batalha. Tudo que a gente precisa fazer é pegar o pé, meter dentro dessa terra e começar a lutar, porque Deus vai nos dar a vitória. Mas o que foi que saiu de dentro do coração do povo? Ao invés de sair uma palavra de ordem, ao invés de sair uma palavra de vitória, eles mesmos decretaram a desgraça deles. Foram eles mesmos que determinaram pelas suas palavras o seu futuro. Eles poderiam ter dito, vamos avançar porque nós vamos vencer. Vamos entrar nessa terra, porque Deus já deu a terra na nossa mão. A Bíblia diz que eles começaram a se lamentar. Mas eu disse a vocês que o que sai da boca é o que o coração está. E de que era que o coração desse povo estava cheio, irmãos? Se você começar a ver, você vai ver um pouquinho antes, em Números 11, do verso 4 ao 6. E aqui tem uma palavra que eu quero que você tome muito cuidado com ela. Números 11, versos 4 e 6, a Bíblia vai começar dizendo assim, ó. Um bando de estrangeiros. É um bando de quê, irmão? Está fraco. Um bando de quê? Um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. E diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, alho poró, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser esse maná. No verso 21, no capítulo 21 do verso 5, narra assim, ó. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. A que ponto chegou a murmuração desse povo? Eles não compreendiam o futuro que estava diante deles. Eles não compreendiam a grandeza da terra que Deus daria a eles, a qual a Bíblia diz que eles entraram numa terra e não precisaram construir mais nada, porque eles tomaram posse das casas que já tinham sido construídas, as ferramentas que já estavam prontas. Eles já entraram para plantar, cultivar e colher, irmãos. Mas por um curto período de tempo, eles precisavam andar no deserto. E se não fosse a graça e a misericórdia de Deus,
eles teriam morrido desde logo naquele deserto, de fome e de sede. Mas a Bíblia diz que Deus fazia chover comida do céu. E o interessante é que quem começou a murmuração não foram os israelitas, mas a Bíblia diz que foram os estrangeiros. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de muitas vezes estar numa fila de banco, e aí está todo mundo parado, quietinho, esperando sua vez. Daqui a pouco, meu irmão, chega um homem atribulado, e aí começa: vem cá, meu irmão, não tem senha nesse negócio aqui não, é? Você já foi atendido, velho? Rapaz, e você aí, grandão, vai ficar parado aí, é? Irmão, olhem geralmente como a briga acontece. Tá dois lá, um passa, diz assim, e diz: velho, qual é a sua, meu irmão? Aí o amigo está do lado, e aí, vai deixar, é? É esse que diz, rapaz, se fosse comigo eu não deixava não, meu irmão. Aí se fosse eu ia lá agora, ligava para ele e dizia isso. Aí vai você na onda dele, vai, diz isso. Tem gente que tem boca de Satanás. Irmão, escuta isso aqui, ó. Tem gente que tem boca de Satã. Dá seu ouvido a Satanás para você ver onde ele vai te levar. Você sabe o estilo de vida que essa pessoa leva. Você sabe que essa pessoa leva uma vida de derrota, que essa pessoa leva uma vida de infelicidade. Você convive com essa pessoa e sabe exatamente quem ela é. Por que é que você está andando segundo o conselho dela? Você sabe a essência que está por dentro dela, mas ela não tem coragem de fazer o que ela diz que faz. E você sabe disso. Mas quando chega no seu ouvido, você para mostrar que pode, você para mostrar que faz, você para mostrar que acontece, você para mostrar que você é a dona do pedaço, aí, né? Entra na pilha do estrangeiro. Na pilha do estrangeiro. Estrangeiro não tem promessa não, irmão. Estrangeiro não tem terra para herdar não. Estrangeiro está nem aí para se Deus vai dar, se Deus não vai dar. Estrangeiro está ali só catando o maná que está caindo todo dia. Aí o estrangeiro começa a perturbação no ouvido. Meu irmão, olha, esse irmão passou aqui, não olhou para você atravessado. Isso aí já é o Satanás usando ele. Vamos levantar aqui uma campanha de jejum e oração, porque esse irmão está endemoniado. Aí você não chega para o irmão: irmão, tudo bom? Diga uma coisa, o senhor passou assim, eu senti que o senhor estava olhando meio diferente para mim. Está acontecendo alguma coisa, meu irmão? Alguém dá o conselho para fazer isso? Estrangeiro dá conselho para fazer isso? Esse conselho diz: meu irmão, na hora que ele der um mole, dá uma peba na cabeça dele e corre. E assim, exatamente assim, Satanás destrói ministérios, destrói chamados de Deus, destrói famílias, destrói casamentos. É exatamente assim que Satanás trabalha. Com ideias. Porque a murmuração, Deus diz que o povo se tornou rebelde contra ele. Murmuração contra Deus é significado de rebeldia contra Deus. É significado de incredulidade diante da palavra de Deus. E pela murmuração, aquele povo morreu no deserto, mas Deus não permitiu que eles herdassem a terra prometida. Mas não foi porque Deus disse que ia ser assim, foi porque eles mesmos. Porque assim como você se vê, assim você é. Se eu me vejo como gafanhoto, se eu vejo que o povo vai me destruir, se eu não me vejo como digno de herdar a herança de Deus, Deus disse: assim como você se vê, você é. Eu não vou fazer nada mais com eles do que o que eles disseram que ia acontecer com eles. Irmãos, para você entender a seriedade das suas palavras, quando Satanás, no livro de Jó, se encontra com Deus, a proposta que ele faz, ele diz a Deus assim: estenda a tua mão e fere tudo o que ele tem.
Porque Jó vai fazer o quê? Ele vai liberar uma palavra, e é uma palavra de maldição. Ele diz: com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ele não estava dizendo: vamos fazer uma conferência internacional, a gente chama Jó para palestrar, e nessa conferência Jó vai passar um mês para ele dizer quem é o Senhor na vida dele. Porque aí essa conferência, Jó ia aparecer lá de paletó e gravata no Oriente, montado em um camelo, ia fazer um discurso muito bonito, dizendo as grandezas de Deus, as bênçãos de Deus, como Deus lhe deu muitos filhos, como Deus lhe deu muitos bens. Amém, glória a Deus, saímos edificados com a palestra de Jó. Mas Satanás não propôs uma ação de Jó. Ele disse: eu quero ver qual vai ser a reação dele. Tire tudo que ele tem, deixe ele e a alma dele sozinho. Tire sua proteção dele, para eu descer lá e o Senhor vai ver o que ele vai dizer. Irmãos, a Bíblia diz que Esaú chegou lá com Jacó: vou morrer, estou morrendo. Ele diz: tudo bem, eu lhe dou a comida que você quer. A única coisa que eu quero é que você libere uma. Diga que você me dá a sua primogenitura. É só o que eu quero. Não quero que você assine contrato. Não quero que você saia daqui para Betel para edificar altar. Não quero nada. Eu te dou exatamente o que você quer. Eu só quero que você libere uma palavra. Esaú bobão foi e disse: toma, é sua. Só que aí Esaú achou que estava brincando. Irmãos, eu tenho aprendido, a gente tem que vigiar até com as nossas brincadeiras. Porque você viu o que eu disse a vocês aqui: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Você acha que o ímpio que vê você xingando, vê você soltando palavrão, quando você for falar de Jesus para ele, você acha que ele vai lhe ouvir? Você acha que de alguém que anda soltando essas palavras imundas, palavras carregadas de ódio, de ira, você acha que alguém vai aceitar dessa mesma fonte ouvir a palavra de Deus? A palavra, irmãos, depois que ela é liberada, já foi. Depois que a palavra é liberada, já era. E aí Esaú vai dizer: bom, eu disse a meu irmão ali que eu vendi a primogenitura, mas Deus entende, né? Deus sabe que foi no momento da dificuldade, foi no momento da fraqueza, irmão. Eu estava ali meio atribulado. Deus, o senhor entendeu ali o que aconteceu? Meu irmão é meio enganador mesmo. É? Aí o pai disse: ó Esaú, chegou a hora de você receber sua bênção. Ele disse: opa, agora é a minha vez. Mas você não tinha dito que a bênção você tinha trocado com seu irmão? Não, pai, aquilo ali foi no momento da luta, da tribulação. Agora eu vou lá que eu vou caçar e vai ser o Pentecoste, meu pai vai me abençoar. Amém. Só que a palavra que ele liberou, irmãos, deu legalidade no mundo do espírito. E a mãe dele ouviu, a mãe dele sabia o que tinha acontecido e disse ao irmão mais novo: vai lá que chegou a hora de você receber a bênção. E aí quando Jacó chega lá diante de Isaac, Isaac bota a mão agora e abençoa Jacó. E Jacó vai embora. Quem chega agora? Esaú com um pratinho de comida bem gostoso, hein? Ô glória! Ó meu pai, o que eu trouxe para o senhor: guisado de carneiro de macururé. Quando ele apresentou ao pai, o pai já de barriga cheia, irmão, quem está de barriga cheia, cheiro de comida enjoa. Só sente prazer em cheiro de comida quem está com fome. Quando o pai viu a comida, quem é que está aí? O pai já era cego. Não, sou eu, seu filho Esaú. Aí o coroa deu para tremer. Aconteceu algo aqui agora. Seu irmão chegou na sua frente e levou a sua bênção. A palavra que eu liberei contra ele, eu não tenho como voltar atrás mais, porque já foi liberada. Eu não tenho como dizer agora a Deus: não, Deus, foi engano e vou voltar atrás. Já foi, irmãos. Era aquele momento, foi aquele dia. Se a gente soubesse o dia que a gente ia ser provado,
Se a gente soubesse qual é o dia que o inferno todo está parado para ouvir o que vai sair da nossa boca. Porque a Bíblia diz que Satanás parou, junto com o inferno todo e o céu, para ouvir o que ia sair da boca de Jó. Um desafio entre Deus e o diabo, para ver o que ia sair na boca de um homem. Se a gente soubesse, você acha que se Esaú soubesse que aquele dia era o dia que estava em jogo a bênção dele, você acha que ele ia ter trocado? Mas ele não dava valor à palavra que ele liberava. E quando chegou a prova, eu estou para morrer de fome, para que eu quero salvação? Para que eu quero bênção se eu estou aqui para morrer de fome? Irmão, o homem vive 21 dias sem comer nada e não morre. Se aquele homem tinha 2 dias sem comer alguma coisa, era muito. E estava morrendo de fome, já vendo tudo verde. Quando ele quis, a Bíblia diz que ele quis com lágrimas agora. Meu pai, por favor, me abençoe. Deve ter alguma coisa ainda aí para mim. O pai disse, meu filho, eu já determinei que o seu irmão é Senhor sobre você. E eu não tenho como voltar atrás daquilo que eu disse. Não dava, irmãos, para Jó dizer, Deus, seu me perdoe, Deus. Mas se era o que Satanás esperava, que Jó dissesse, Deus, o Senhor é miserável, porque eu te servi com fidelidade, eu segui os teus caminhos, como é que agora me vem uma tribulação dessa? A culpa é do Senhor de tudo isso que está acontecendo, eu dei meu dízimo. Satanás ia dar risada no céu. E agora Jó pode voltar e dizer, não, foi brincadeira o que eu falei, vamos voltar de novo a fita. Não dá, irmãos. Só que no meio da prova, no meio da tribulação, a Bíblia diz que se Jó já estava ruim, se já estava acontecendo coisas pesadas com ele, a Bíblia diz que ele se humilhou ainda mais, porque ele rasgou agora a sua roupa e raspou a cabeça, se prostrou com o rosto em terra, mas não em murmuração. A Bíblia diz em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor me deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem está na história, não é por acaso não, irmãos. Tem um livro na Bíblia. Um livro na Bíblia. Deus fez questão de honrar esse homem que viveu na face da terra. Não é qualquer homem não, irmãos. Quem somos nós, eu e você, diante de um homem desse? Eu me considero um lixo diante de um homem desse. Porque só sabe a dor que ele sofreu. Só sabe a luta que ele passou. Só ele mesmo. Para diante de uma tribulação tão terrível dessa, um homem se prostrar ainda no chão, adorar a Deus e liberar palavras como essa. Não foi à toa que Deus permitiu. Irmão, olhe, o Evangelho de Cristo, você vê a conclusão do Evangelho dizer, rapaz, foram tantos milagres que Jesus fez, foram tantas coisas que a gente queria escrever, mas o Espírito não permitiu que a gente escrevesse, porque não ia ter papel, nem tinta, nem caneta. Essa Bíblia você ia morrer e não ia conseguir ler, se a gente fosse relatar tudo. Deixa eu te dizer coisas. Se Deus planejou a Bíblia como um grande arquiteto, Ele deixou de mencionar milagres que Jesus fez, para que eu e você conhecêssemos a história de Jó. Ensinamentos de Jesus foram suprimidos, foram resumidos, para manter a história de Jó dentro da Bíblia. Para você entender, irmãos, que esse não é um comportamento qualquer. Isso não é uma coisa que qualquer homem faz. Isso não é para qualquer um não, irmãos. Isso aqui é só para alguém que anda cheio de Deus, para alguém que tem muita intimidade com Deus. Porque Jó não pensou em como agir, não teve tempo de planejar o que ele ia dizer. Ele não sentou na frente do computador para escrever um discurso, não ficou assistindo pregação de YouTube para ver qual ia ser a sua inspiração.
começou um mensageiro chegar e dizer: seus filhos morreram, seu gado foi levado, os assaltantes levaram tudo que você tem. A partir de agora você é um homem pobre, não tem mais família e não tem mais nada. Como reagir em uma situação dessa? Se muitas vezes, quando a unha do nosso pé inflama e que a gente dá uma topada na mesa, a gente já está xingando tanto palavrão, irmãos. Se muitas vezes nós somos enganados e somos traídos por colegas de trabalho, por pessoas que nós amamos, e nós amaldiçoamos aquela pessoa e ficamos torcendo pela desgraça dela, ainda que a gente diga que no nosso coração a gente não tem ódio delas, mas se alguém chegar e disser a você: ó, fulano está prosperando, está se dando bem, parece que dá uma incomodadazinha aqui dentro, que a gente não gosta de ver prosperar quem a gente não gosta. Mas se alguém disser: fulano tropeçou, meteu a cara na parede, aí você vai dizer: aí, ó, tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. E às vezes com a nossa boca nós estamos julgando a nós mesmos e não sabemos. Chega o profeta Natan para Davi e diz: olha, Davi, eu tenho um problema difícil para o senhor resolver aí. Um homem tinha, eu vou mudar o exemplo, irmão, porque hoje ninguém cria carneiro de estimação, né? Mas o homem tinha um cachorrinho de estimação que ele criava junto com os filhinhos dele. O cachorro dormia na cama com eles, comia a raçãozinha ali na boca. E o homem, só de perversidade, passou na rua e passou a roda do carro por cima da cabeça do cachorrinho de estimação daquela família. O que é que a gente faz com esse homem? Davi disse: manda matar, pois a palavra que o Senhor liberou não é contra esse homem não, é contra você mesmo. Só que Davi, quando entendeu o pecado dele, a Bíblia diz que ele se prostra no chão, se lança diante de Deus e diz: eu pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz que na mesma hora o profeta diz: o seu pecado foi perdoado. Porque assim como a revelação de Deus para o profeta Isaías, e agora você vai entender, queridos, por que devemos guardar a nossa boca. Quando a santidade de Deus se manifesta, o que se revelou em Isaías foi que ele estava com lábios impuros, e Deus traz uma tenaz do altar para purificar os seus lábios. No livro de Romanos, no capítulo 10, eu estou encerrando, do verso 9 ao 10, a Bíblia vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, confissões positivas, então vamos declarar que Jesus me salvou, e que se eu disser apenas que Jesus me salvou, eu estou salvo. Não, vamos ler o versículo completo. É: se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Quando muitas vezes nós perguntamos na igreja quem quer aceitar Jesus, às vezes as pessoas podem achar que dizer um sim aqui dentro da igreja não significou nada. Quando você disse que você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, você reconhece que Ele veio a esse mundo em carne, você reconhece que Ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados, e quando você confessa que promete ser fiel a Ele até a morte, às vezes no mundo físico não muda nada. Mas eu queria te dizer nessa noite, é por essa confissão que você vai ser salvo. É pela fé que você manifestou do que estava dentro do seu coração, que um dia você vai ouvir Ele dizer para você: venha bendito do meu Pai, porque assim como você me confessou diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas eu não posso confessar que Jesus é o Senhor se os meus lábios estão impuros. Eu não posso dizer palavras que venham do trono de Deus se eu tenho emprestado minha boca para amaldiçoar as pessoas.
E muitas vezes, queridos, temos tropeçado, voltando para o texto que iniciamos, porque nas lutas e nas provações, temos permitido que a murmuração tome conta da nossa boca. Temos demonstrado a nossa rebeldia, a nossa incredulidade, através daquilo que tem saído da nossa boca. E essa noite, é uma noite de você reparar o altar do Senhor. Eu queria que vocês ficassem em pé nessa noite. Porque antes de ver o fogo cair do céu, a Bíblia diz que Elias reparou o altar. Deus quer derramar o fogo no meio da igreja. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer te dar felicidade. Deus quer te dar paz. Mas irmãos, se Tiago está dizendo que algo que o homem carnal não consegue domar, o homem consegue domar um leão, o homem bota elefante para dançar, bota girafa para mexer bambolê no pescoço, o homem brinca com o urso, o homem doma até peixe, irmãos. Até um golfinho o homem bota para pular de um lado para o outro e uma baleia. Mas ele diz, o homem carnal não consegue refrear sua língua. Mas aqui está nessa noite o Espírito Santo de Deus, que é o fogo vivo vindo do altar. Observe, quando estavam todos reunidos no cenáculo, o que foi que eles viram? Línguas de fogo sendo repartidas. E nessa noite, Deus está aqui para derramar línguas de fogo neste lugar. Mas essa oração depende mais de você do que de mim. Porque podemos ter o Josué e os Calebes dentro da igreja, mas Deus deu nome. Deus deu nome a quem trouxe o relatório, dizendo nós vamos entrar. Ele disse, pois não, os que disseram que vão entrar, vão entrar. Mas os que disseram que não vão entrar, vai ser como eles disseram. Eu não sei, queridos, aonde o diabo está agindo na sua vida. Não sei aonde é o ponto fraco que ele está batendo. Não sei aonde você está falhando. Não sei se no seu trabalho você tem mantido uma conversa inadequada com os seus colegas. E isso é o que tem lhe impedido de pregar o evangelho para eles. Porque se ele lhe mostra pornografia no celular e você vê e dá risada, você está concordando com ele e você mesmo vai ter vergonha de falar de Jesus depois para ele. Eu não estou falando nada fora do comum aqui, irmãos. Eu estou falando a verdade. Porque quando Deus mostrou a sua glória a Isaías, não foi para constranger Isaías, mas foi para restaurar os lábios de Isaías. E eu não quero nessa noite apenas que você saia daqui com a convicção de que você precisa mudar o seu vocabulário apenas. Mas primeiro você tem que mudar o seu coração. Porque primeiro você crê com o coração e depois você confessa com a sua boca. Esse momento, feche seus olhos, porque o Espírito Santo de Deus está falando nos corações aqui nessa noite. Eu vejo um agir, um mover de Deus muito forte aqui neste lugar. E é o momento de você começar agora a orar por você mesmo. É o momento de você começar a pedir a Deus que mude a forma como você mesmo se vê. Você não é gafanhoto nenhum não, irmãos. Não olhe para o problema enxergando você como um gafanhoto, mas enxerga o Deus que liberou uma palavra e disse que você é mais do que vencedor. Enxerga o Deus que disse que você pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Deus está restaurando força de pessoas aqui nessa noite. Irmão, se você tem mau costume de falar mal dos outros, esse é o momento agora de você pedir a Deus: Deus, queima a minha boca, converte a minha boca nessa noite, meu Pai. Você que só anda se envolvendo em problema, em confusão, em fuxico, em fofoca, irmão, aproveita, porque o Espírito Santo de Deus está se movendo nesse lugar. Glória a Ti, Jesus. São nos momentos das lutas e das provações que nós somos confrontados. E às vezes falhamos, queridos. Mas esse também é um tempo de você pedir perdão a Deus. Se você brigou com alguém,
disse coisas àquela pessoa. Entenda, você vai ter que voltar depois para se acertar com aquela pessoa. Mas antes de você ir até ela, começa a acertar tudo dentro de você mesmo aí. Começa a pedir a Deus aí agora, para te encorajar, para te esforçar. Porque quando houver mudança dentro, vai ser muito fácil você restaurar o que está fora. Entenda que muita coisa na sua vida está travada por causa desse problema. Muita coisa não está acontecendo porque você acha que as palavras que você liberou não tiveram valor. Você acha que foi um momento de raiva. Mas eu estou te dizendo nessa noite que essas palavras estão sendo correntes que estão te aprisionando. E se você clamar com fé nessa noite, o Espírito de Deus está aqui para quebrar toda a corrente, todo o jugo. Tem pessoas que liberaram palavras porque se decepcionaram com pessoas do ministério. E muitas vezes você disse coisas a respeito do reino de Deus. Você disse coisas a respeito da sua relação com Deus e descontou em Deus aquilo que os homens fizeram com você. Deus não está aqui nessa noite para lhe entristecer, mas Ele está aqui nessa noite para lhe restaurar. O seu problema não é com Deus, foram com as pessoas. E a Bíblia te ensina que ainda que você tenha sido ofendido, você tem que procurar essas pessoas para pedir perdão. Mas libera, irmãos, essa mágoa do coração. Restaura o seu altar com Deus nessa noite, porque Deus quer derramar fogo do céu